Salve turma, vamos para mais um vídeo dessa aula. Eu acho que esse é o vídeo 4. Eu acho que eu já perdi as contas. Acho que é o vídeo 4. Se não for o 4, é o 3 dessa aula de endereçamentos IPv4, tá bom? Eu sou o professor Samuca, deixa seu like, se inscreva no canal. Bom, a gente já viu já vimos como representar um endereço no protocolo IPv4, vimos a parte de classes também. Agora a gente vai ver um pouquinho mais de algumas peculiaridades do IPv4. Vamos voltar para aquele nosso exemplo onde que a rede vai representar para nós a parte daquele endereço que vai representar para nós um dado condomínio de casas ou um dado andar que tem apartamentos, tá bom? De modo que o host, a parte do host vai identificar para nós a casa nesse condomínio ou o apartamento naquele andar, tá bom? Vamos pensar nessa situação. Só que agora, pessoal, vamos supor que uma dada casa, os moradores de uma dada casa do condomínio, eles queiram ter um canal de comunicação fácil, onde que se eles mandarem uma mensagem, um aviso, todas as casas nesse condomínio, ele queria mandar uma mensagem só, mas que fosse espalhada para todas as casas de condomínio. Ele não queria mandar uma individualmente para cada um. Ele queria um canal de comunicação, por exemplo, um mural de recados, onde ele colocava um aviso lá, um recado lá, e todo mundo teria acesso, todo mundo receberia essa informação. Então, nessa nossa analogia, seria algo como a portaria, né? Como se a gente tivesse aqui na portaria do condomínio ou do prédio um mural de avisos lá, onde caso eu deixasse, né, teria um endereço daquela portaria lá, onde no caso se eu deixasse uma mensagem lá, todo mundo do meu condomínio ou todos os apartamentos dos andares, eles seriam informados daquela mensagem. Nisso a gente tem um conceito de broadcast, tá? No endereço IP, endereçamento IP, a gente tem um conceito de broadcast, que a tradução ao pé da letra seria algo mais ou menos como transmissão ampla ou transmissão para todo mundo. Então, aqui a gente vai ter uma forma de um endereço especial dentro da minha rede, onde se eu mandar um pacote, se eu mandar um aviso, uma mensagem para aquele endereço, ele vai ser responsável em mandar a mesma mensagem para todo mundo, para todos os hosts, todos os dispositivos que pertencem à mesma rede, tá bom? Essa é a ideia do broadcast, que na nossa analogia seria algo como essa parte de portaria. Então aqui a gente tem algumas regrinhas, ó. Para a rede, que nós vimos que, por exemplo, na classe C, que os 3 primeiros números identificariam a rede, né? Tem até aqui, ó, né? Nesse caso, né? Começando com 192, usando essa máscara, a gente tem que os 3 primeiros números identificam a rede. Na verdade, a gente tem um endereço IP mesmo que identifica a rede, que vai ser o primeiro endereço disponível da rede. A gente vai ver um pouquinho mais isso já já. E na parte de broadcast, a gente vai ter que o IP, o endereço que vai identificar esse canal de comunicação para todo mundo, ele vai ser o último endereço disponível da rede. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso. Suponha esse dado o endereço IP, e aqui tem uma observação importante, vamos assumir que nós estamos usando as máscaras cheias das classes, tá bom? Que é aquela máscara que vai ser 255, 55.0.0.0 para a classe A, aqui 255.255.0.0 para a classe B, e 255.255.0 para a classe C. As máscaras cheias que a gente viu no vídeo passado. Então, usando essa máscara, vamos tentar primeiro identificar qual que é a rede. Bom, a gente sabe que, olhando aqui, isso aqui vai cair naquela tabelinha nossa, usando a máscara cheia vai ser da classe A, né? Porque o número 10 é o primeiro, a gente está usando essa máscara cheia aqui, então a gente sabe que desse endereço IP, ele pertence à classe A. Então, o endereço que vai identificar essa rede vai ser o primeiro endereço disponível nessa rede 10. Tá? Então, vai ser o 10.0.0.0. Esse é o primeiro endereço disponível nessa rede. Então, esse endereço IP, ele identifica para nós a rede, tá bom? Esse é o endereço base que identifica para nós a rede. Vamos para a parte de broadcast. Então, nesse caso, é o último endereço disponível da rede. Bom, vamos pensar o seguinte. A nossa rede é a rede 10, 10.0.0.0.0. Nós vimos que nós podemos, na classe A, variar, né, esses 3 números aqui para identificar o nosso host, né, os nossos dispositivos nessa rede aqui da classe A. Se a gente pode pegar do último endereço disponível na rede, lembrando que a gente pode variar esses números de 0 a 255, porque cada número desse ele é formado por um octeto, ou seja, por 8 bits. Então, o último vai ser a mesma rede, vai ser a 10, tá? Que vai identificar a rede. Deixa eu até colocar de azul aqui. Então, vai ser a 10. O último endereço, então, vai ser o 255 de cada uma das casas.
de cada um desses números, porque lembrando, a gente pode variar esses 3 números, então vamos colocar o último número de todo mundo para identificar. Então esse seria o nosso endereço dessa rede 10.0.0.0, seria o nosso endereço de broadcast, onde se alguém dentro dessa rede mandasse uma mensagem, todos os dispositivos, todos os hosts conectados à mesma rede receberiam essa mensagem, tá bom? Então, se você mandar uma mensagem, um pacote para esse endereço, todo mundo que está pendurado nessa rede 10.0.0.0, esse endereço de IP, por exemplo, seria um deles, receberia essa mensagem, tá bom? Vamos agora identificar, bom, é muito fácil identificar qual que é o host, tá? Então, o host seria assim, o endereço mesmo seria, vou colocar aqui o 10, vou colocar aqui de azul de novo, seria basicamente então o 10 e aqui seria o 20, o 11 e o 5. Então essa parte aqui seria o identificador do host, de um dado host, né? De um dado, por exemplo, um computador dentro dessa rede. E note, pessoal, note que aqui a gente consegue variar esses 3 números, então a gente consegue colocar muitos dispositivos aqui usando essa classe, né? Essa classe A, né? Essa mesma rede. Então vamos ver, aqui eu tenho as respostas, vamos ver se está batendo, ó. Então está batendo 10.0.0.0, como a gente mostrou lá. Aqui o 10.255, né, 255.255. E aqui está o nosso endereço mesmo final, que é o que vai identificar mesmo o dispositivo, né? Então nessa parte aqui que identifica o host. Só que note que usando nessa analogia, né, nessa rede, a gente pode pendurar aqui, ó, então endereços, né, aqui a parte da rede. Então como a gente tirou o 000 a gente deixou de fora e o 255 nós deixamos de... Deixa eu colocar de outra cor aqui, né, para não confundir. Como a gente deixou de fora o endereço que começa com 000 na rede 10 e o endereço que começa com 255, a gente consegue, dentro dessa rede número 10, endereçar do 0.0.1 até o 255, 255, 254. Então, a gente consegue colocar esses números, essas possíveis combinações de endereços para os nossos hosts dentro dessa rede. Então, acho que tá ficando um pouquinho mais claro como que a gente manipula essas coisas. Vamos ver agora um exemplo para esse caso aqui, ó. Então, a gente tem esse endereço de IP, como a gente está considerando as máscaras cheias, a gente pode olhar para primeiro número, e no primeiro número a gente identifica aqui, olhando só nesse primeiro número, que pertence à classe C. Então, esse endereço de IP pertence à classe C, de acordo com as regrinhas da classe C. Então, essa primeira parte, esses 3 primeiros números aqui da representação decimal do IP, eles vão mostrar para nós, serão um identificador então da nossa rede. Então, é isso que vai mostrar para a nossa rede. Então, quando a gente vem preenchendo aqui, vai ser o seguinte, 192.168.15 e, lembrando, ó, o IP que vai identificar a rede é o primeiro dessa combinação. Então, a gente coloca o 0, que é o primeiro aqui. Então, esse é o endereço de IP da rede que está definida por esse aqui. Na parte de broadcast, vamos começar lá no outro. Então, vou colocar aqui na parte de broadcast, a gente tem então a primeira parte que é a rede. Então, é o 192.168.15. Tá? A gente tem isso aqui. O último número, então a gente só pode variar esse número aqui, né? Só pode variar o último número, então o último número possível é o 255. Então é esse o endereço de IP que, caso um computador que está nesta rede aqui, está conectado nessa rede, se ele enviar uma mensagem, um pacote para esse endereço, todos os outros hosts, todos os outros dispositivos conectados nesse computador receberão a mesma mensagem, beleza? A mensagem ela é feita o broadcast, ela é feito o espalhamento para todos, né? Bom, aqui na parte de identificação do host é isso que a gente já viu, né? Então a gente tem aqui o 192.168.15, então o host vai ser identificado pela última parte, que vai ser o 10. Então, nesse endereço aqui, o dispositivo host ele é o número 10 dessa rede aqui. E se a gente fizer aqui analogia com isso, note que olha o que a gente consegue endereçar. A gente consegue colocar então aqui, ó, o 1.92.168.15. Então, essa é a primeira parte que identifica a rede. O endereço 0 dessa rede está de fora, então a gente consegue então colocar endereços a partir do número 1 nessa rede aqui, até o 192, a mesma rede, né? 192.168.15. O 255 está de fora, né? Porque ele já é exclusivo para broadcast, então a gente coloca aqui 254. Então, nessa rede, a gente consegue endereçar essa quantidade de endereços aqui. Aqui eu tenho um gabarito que vai confirmar isso para nós. Tá bom? Opa, aqui tem um errinho. Aqui não é 244 não, aqui é 254. Tá bom? Tem um errinho aqui. Então, até aí que a gente consegue
fazer esse endereçamento, tá bom? Muito bem, falamos, eu vou pausar esse vídeo, ainda tem mais conteúdo, tem mais coisas ainda pela frente, fique com a gente, assista essa playlist completa, tá bom? Se tem alguma dúvida, volta no vídeo, vê todo o passo a passo, tá bom, pessoal? Fique com a gente pro próximo vídeo.